Olá, sejam bem-vindos à aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Cris, tá? Do curso EJA, e nós vamos ter então essa primeira aula da unidade curricular 1 do nosso livro digital, no qual nós vamos ver a diferença entre linguagem, língua, fala e ainda noções de variação linguística. Essas noções de variação linguística, a diferença de língua, fala e o que tudo isso tem a ver com a linguagem é o que contempla essa nossa unidade 1 do livro digital de vocês. Bom, para a gente dar início então, vamos começar dizendo que a linguagem é a capacidade da espécie humana de comunicar por meio de um sistema de signos vocais, ou seja, a língua. Então, tudo que nós temos em relação ao alfabeto, as nossas letras, as nossas regras gramaticais, isso tem a ver com o que nós usamos na hora de se comunicar. E isso está dentro do que é a nossa linguagem, que é específico do ser humano. Então, quando a gente fala em linguagem, é a nossa comunicação mesmo, é a interação que eu faço de um ser, né, em relação ao outro. Eu sou o ser que estou me comunicando e a partir do momento que eu utilizo os signos vocais, eu estou utilizando a língua e para isso a gente vai ter aí uma comunicação, uma interação entre um sujeito e outro, tá? Essa linguagem pode se definir como todos os meios de comunicação, porque nem sempre a gente utiliza a fala para poder se comunicar. Nós podemos nos comunicar por meio de uma placa, né, de um vídeo, de uma foto. Então, isso também é comunicação, mas não tem a ver com a linguagem vocal, que no caso seria a nossa língua, tá? Então, há a diferença entre o que é a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Então, esse primeiro momento a gente vai estar diferenciando uma da outra, sendo que quando eu digo que a linguagem é verbal, é porque eu estou verbalizando as palavras, eu estou utilizando ela no sentido de palavra, tanto escrita quanto falada, mas eu estou utilizando ela para poder me comunicar. Quando eu tenho uma linguagem não verbal, a gente não vai utilizar uma palavra, ela vai vir tendo uma comunicação, porém a gente não vai utilizar a palavra como instrumento dessa comunicação, tá? Vamos ver um pouquinho mais aqui adiante, que a linguagem verbal, a unidade básica é a palavra. Nesse caso, ela pode ser tanto escrita quanto falada, como nesse primeiro exemplo aqui. A gente tem um aviso que ele vai trazer silêncio, por favor, utilizando letras, né? Essa cor, enfim, isso faz com que a gente tenha uma comunicação aí. Quando a linguagem é não verbal, eu posso utilizar a mesma mensagem de cima, porém agora eu não utilizo a palavra, no caso, escrita, tá? Então, isso vem a ser o que nós chamamos de linguagem não verbal, ok? Então, lembre-se sempre que a linguagem verbal, ela vai ter como base, como instrumento básico, a palavra, independente se ela está sendo falada ou se ela está sendo escrita. Já no caso da linguagem não verbal, a gente vai utilizar cores, vai utilizar símbolos, gestos, nada que envolva algo escrito ou então falado, tá? Vocês podem ver em alguns estudos aí, em outros momentos, que ainda poderia existir aqui a linguagem mista, mas a gente vai ter nesse momento somente a diferenciação de linguagem verbal e não verbal. Já no caso da mista, ela utilizaria as duas, tanto a linguagem verbal quanto a não verbal, tornando aí um instrumento misto de comunicação. Nesse caso, somente verbal e não verbal aqui para nós nessa videoaula, tá? Então, dando sequência aqui, é importante ressaltarmos que para haver linguagem é preciso ter uma intenção na comunicação, tanto no ponto de partida quanto no ponto de chegada. Então, se eu digo palavras aleatórias, eu não vou conseguir ter essa comunicação que eu pretendo. O outro para quem eu estou me dirigindo tem que ter o entendimento do que foi dito por mim, para que haja dessa forma um entendimento. Então, é necessário que o manifestante tenha tido o intuito de manifestar-se, ou seja, comunicar algo. Eu falo, porém o outro me escuta, me entende e responde ao que foi falado por mim. Então, nesse caso é que há uma comunicação. Porque se eu falo sozinho, como é que eu vou dizer que há uma comunicação, por mais que eu esteja utilizando aí uma linguagem, certo? Então, dando continuidade, nós temos língua e fala. São dois instrumentos que estão dentro da linguagem e que têm diferenciações,
tá? A língua é a forma particular de linguagem utilizada por um determinado povo para se comunicar por meio da palavra escrita ou falada. Isso, no nosso caso, nós temos a língua portuguesa. Nós utilizamos o alfabeto, determinadas letras, juntas elas formam nossas palavras. Se a gente pegar uma outra língua, eu tenho língua espanhola, língua inglesa, tá? Então, elas também terão os seus signos, ou seja, a sua representação, tanto gráfica na hora de escrever, quanto oral na hora de se falar. Agora, eu posso ter uma mesma língua falada por diferentes maneiras, porque aí entra o indivíduo. Como é que esse indivíduo pronuncia uma palavra que na língua é escrita dessa forma, como no caso de tomate, e então eu vou ter na fala diferentes pronúncias, porque agora eu estou individualizando e particularizando. Aí a gente pode pensar aqui nos sotaques. O que é os sotaques? A forma diferenciada que, independente se nós temos uma mesma pessoa que nasceu numa mesma região, no mesmo lugar, ela vai ter diferentes sotaques, porque a fala dela tem a ver com a sua cultura. Como é que essa pessoa foi criada, qual a forma que ela aprendeu aquela palavra, tudo que foi falado por ela em relação àquela palavra. Agora, dentro da língua, isso não acontece, porque se eu estou utilizando a língua portuguesa, ela vai ter que ser utilizada da mesma maneira, porque se trata de um idioma que possui regras, que possui formas corretas de serem pronunciadas ou escritas nesse caso. Agora, a fala não. Isso já torna muito individualizado, muito único para o falante, tá? Como nesse exemplo da música que nós temos. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano. Vou na estrada há muitos anos, sou um artista brasileiro. Então, independente aqui de paulista, pernambucano, mineiro, baiano, todos nós nos comunicamos por meio da língua portuguesa. Então, cada paulista, pernambucano, mineiro e baiano vai ter uma forma de falar. Então, a gente tem a fala individualizada, colocada para o sujeito, e a língua é uma só, que no caso a língua brasileira, tá? Claro que um idioma nos une, mas as variações podem ser consideráveis e justificadas de acordo com a comunidade na qual se manifesta. Nós temos aí um objeto, pode ser chamado de outras maneiras, mas ainda assim ele está dentro da nossa língua e isso não diferencia, tá? Então, nós vamos ter diferentes nomes para se referirmos a um mesmo objeto. E isso faz parte da nossa língua também, tá certo? Bom, continuando então, nós temos as noções de variação linguística. Isso tem a ver um pouquinho com o que eu estava dizendo anteriormente com o exemplo da música, tá? Porque a variação linguística é um fenômeno que acontece com a língua e pode ser compreendida nas variações históricas e regionais. Porque se a gente parar e pensar um pouquinho, nós temos palavras que deixaram de ser usadas, palavras novas que vão surgindo, e isso tem a ver com o quê? Com a nossa língua. Cada vez mais o ser humano vai utilizando uma linguagem diferente para poder se comunicar, né? Hoje em dia a gente vê que há uma linguagem de internet que ela é muito mais abreviada. E isso faz parte da geração do momento que nós estamos vivendo, tá? E as variações linguísticas também têm essas tendências de irem sendo modificadas de acordo com a região que cada falante nasceu, pertenceu. Tem pessoas que vivem em vários estados do Brasil. Então, isso faz com que ela adquira alguns sotaques, às vezes ela perde e às vezes não. E isso vai compondo ali diferentes formas dela pronunciar em diferentes momentos. Tem pessoas que são mais facilmente adaptáveis, tem outras que não perdem o seu sotaque ou então adquirem um novo, dependendo do local onde está morando ou vivendo naquele momento, tá? Porque em um mesmo país também, com o idioma oficial, que no caso a língua portuguesa, pode sofrer diversas alterações feitas por seus falantes. É o que eu disse. A fala, ela é muito individualizada, ela é muito particularizada. Então a gente tem que ter muito cuidado como cada um fala. Às vezes há um erro gramatical, com certeza. Porém, isso não deve ser tão explícito, né? Colocado de uma forma que aí nós estaríamos cometendo um preconceito linguístico, que a gente vai falar um pouquinho no próximo slide, tá? Que esse preconceito tem a ver com a forma como a gente fala. Dentro da língua existe certo e errado, porém dentro da fala a gente tem o adequado e o inadequado. Então são diferentes momentos aí e duas coisas que nós devemos
nos preocupar e observar, tá? Os diferentes falares devem ser considerados como variação e não como erros, né? Se a gente pegar aí uma pessoa que vem do Nordeste e uma pessoa que vem do Sul, logicamente que elas têm sotaques diferentes. E isso faz com que a gente tenha, às vezes, um erro, ou às vezes, quem está ouvindo, entender aquilo como erro. Porém, a gente tem que estar muito atento nessas variações e não entender como erros gramaticais, que nós devemos atentar muito mais para a escrita e não para a fala, tá? Quando tratamos das variações linguísticas como erro, cometemos o preconceito linguístico, porque a gente associa, se está errado na forma como a gente escreve, a forma como a gente fala é diferente, né? Porque eu estou utilizando uma linguagem, né? Essa linguagem verbal, ela faz com que a gente se comunique muito mais rapidamente, tá? Por exemplo, aqui, ó, com licença, o que você está fazendo? Então, a gente tem ali uma comunicação, claro que perante a língua, a escrita está incorreta, mas a gente tem uma comunicação aqui, exatamente como está no exemplo da letra B. Por quê? Uma forma correta, digamos assim, e uma forma incorreta se pensarmos na escrita. Porém, se pensarmos na linguagem, as duas estão adequadas, com certeza. Porém, o que vem aqui no caso? O status. O que é esse status? Quem está falando dessa forma? Uma pessoa estudada, ela toma conhecimentos de que isso é o mais correto para se falar. Agora, ela pode utilizar, se ela estiver contando uma piada, como no caso de um professor, né? Ele vai utilizar essa linguagem para que justamente aquela piada tenha o seu humor desejado, tá? Continuando, então, a língua varia de acordo com suas situações de uso. Existem também os tipos de variação linguística para grupos específicos. Foi o que eu comentei agora há pouco. Se nós pegarmos a linguagem do médico, do advogado, dos policiais, dos profissionais de informática, eles têm termos técnicos que fazem com que a gente talvez não entenda, né, da forma como eles estão se comunicando, falando entre si, porém faz parte dessa postura, desse status, principalmente da profissão a qual eles pertencem, tá? Olha um exemplo bem claro do que eu estou explicando. Se o médico ali, explicando ao paciente o que ele tem, ele utiliza a linguagem mais adequada à sua profissão, tá? De acordo com o laudo, você está com um processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Ou seja, o paciente já vai desesperado dizendo: meu Deus, doutor, e quanto tempo eu tenho de vida? Ah, não se preocupe, é só um furúnculo. Então, esse exemplo é muito claro de que o médico, dentro da sua linguagem, traz a informação para o paciente, porém, ele já se apavora e pensa que está com alguma coisa muito terrível, porque ele não compreende essa linguagem que ele poderia, né, o médico, estar utilizando com outro médico, e não com o paciente, como a gente vê no final da tirinha. Então, para a gente finalizar essa parte das noções de variação linguística, nós chamamos de variações sociais ou culturais, a maneira como esses grupos sociais fazem uso da língua, e também ao devido grau de instrução que cada um possui. Isso está muito dentro da linguagem, dentro de noções de variação linguística, tá? Dentro da língua, não. Prezamos sempre para a nossa escrita correta, certinho? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula, então. Tchau, tchau!